Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do canal, onde eu, a Beatriz, e aqui comigo a Monique, nós vamos falar sobre o seguinte tema, que é saiba fazer escolhas por você. Como assim, né? A primeira pergunta. Como assim? Como que eu não faço escolhas por mim? Acho que é esse questionamento que nós devemos fazer o tempo todo, né? Porque vem o fato de você entender quando é a sua escolha. Bom, eu acho que pensando pelo fato, Jung mesmo fala que nós nascemos originais e morremos cópias, né? A maneira que eu vejo isso, a maneira que eu vejo que podemos interpretar essa fala dele é que nascemos como uma folha em branco, né? E a nossa família, nosso primeiro grupo, vão criando essa estrutura, né? Essa estrutura para que possamos fazer as nossas escolhas. Só que aí que tá. Muitas vezes essas estruturas acabam sendo nós pegamos para nós, né? É como se essas estruturas fossem uma escolha sua. E não é bem assim. Eu gosto de ver, e eu cito sempre esse exemplo, que na família, os nossos pais acabam fazendo, somos um barquinho e eles dão os remos. Os remos seria essa estrutura. Só que a escolha do caminho que você vai seguir tem que ser sua. E para você refletir, desconstruir e pensar o que é uma escolha, se ela realmente é minha, vem aquela questão de você perguntar para si mesmo: realmente é uma escolha minha? O que me faz pensar que eu sempre quis isso? O que me fez entender que eu sempre quis isso? Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que você se pergunta, você reflete. Se você reflete, você pisa no freio. Então, é as coisas que você começa a enxergar a partir do momento que você começa a refletir. É como se você tivesse, no momento que você está num looping lá, junto, ansiedade a mil, todo mundo correndo junto para uma ansiedade generalizada. E quando você começa a perguntar, se questionar, você começa a trazer para você o que que é seu, o que que é do outro. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo. Quando a pessoa vira e fala, lá atrás, não pode falar não. Aí você entendeu. Não, eu não posso falar não, né? Porque se eu falar não é uma fraqueza. Mas Então em que você carrega. situação esse não se aplica, né? Exatamente. É aquela, por exemplo, você tem sempre que ajudar a sua família. Você tem sempre que ajudar. Então você toma isso como uma verdade. E você cresce com isso como uma verdade, só se sobrecarregando, com um monte de bagagem que não é sua nas costas. Mas para você isso é uma verdade, você entendeu que isso é uma escolha sua. A partir do momento que você começa a se perguntar e você tem dificuldades de fazer essa reflexão, muitas vezes você consegue conduzir isso dentro do set terapêutico, você começa a refletir e fala, cara, não é bem assim, não foi uma escolha minha, né? Eu fui conduzido para esse caminho. Ó, você já entendeu que não foi uma escolha sua. Agora é o processo de reconstruir e dar o primeiro passo e dizer não. Não, olha, lógico que você vai romper laços, vai desagradar muitas outras pessoas, é um fato. A partir do momento que você se coloca em primeiro lugar, você tem que, aliás, corrigindo, você tem que se colocar em primeiro lugar. Você passa a vida toda carregando todo mundo nas costas e você está lá no último tópico da lista. Quem é que consegue, quem é que faz lista e consegue fazer até os últimos tópicos? Sempre fica um lá. Será que você não é esse último tópico dessa lista? Então, é esse reconstruir, se colocar em primeiro lugar, né? E refletir, não, agora a escolha que eu estou fazendo agora, que eu estou me permitindo fazer é essa, e tá tudo bem.
o E que o outro vai pensar. até porque tem muito isso que você está falando das escolhas, de saber fazer as escolhas, porque assim, tudo que a gente faz, querendo ou não, é influenciado. Nós estamos sendo influenciados de alguma maneira, né? Pela sociedade, pela cultura, pela religião, né? Pela igreja, pela nossa família, enfim, todos os ambientes externos que a gente vai por aí, né? Passeando. Uh, o mais importante, e que eu sempre gosto de falar, é a gente saber pelo que ser influenciado, assim, né? Isso é muito louco, né? Porque você pode ser influenciado de uma forma ao ponto que seja negativo, que aquilo vá cada vez mais apagando, né, a sua própria essência, apagando ali a sua própria identidade. E aí, quando a gente fala de saber fazer essas escolhas e de saber como ser influenciado, aí aqui a gente pode ir para um exemplo super simples, assim. Então, os livros que eu consumo, porque uma coisa é você ler, outra coisa é o tipo de coisa que você está lendo, é o tempo que eu fico ali nas redes sociais, o conteúdo que eu estou consumindo, as pessoas que eu escolho seguir, as páginas, os influenciadores, que tipo de ideologias que eles estão pregando, né, que eles estão falando, né, que tipo de conteúdo eu estou agregando para mim. E essas influências que vão fomentando, que vão formando ali esse meu princípio de escolha. Então, muitas vezes eu vou seguir por um caminho profissional, né? O que é muito comum que a gente vê que é isso. Isso também acontece com a gente mesmo, né? É, vou fazer o curso tal, vou me especializar na área tal, vou trabalhar numa empresa X, porque alguém aqui atrás está soprando no nosso ouvido e falando, não, mas aquele ali é melhor. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar é assim, da onde que está vindo essa fala? Do ponto de vista de quem? Então, às vezes a pessoa está falando que é aquele caminho que você precisa seguir, é aquela escolha que você precisa fazer, mas isso está partindo de um conteúdo interno que ela acha que é melhor para você. Na Então, não. verdade, é melhor para ela. Ela gostaria de ter feito isso. Bem, e você vira tirando pelo fato de que a gente está vivendo uma sociedade que está ensinando a não pensar. Porque não pensar, você fica numa zona de conforto. Numa zona de conforto. E zona de conforto, cara, não, nada prospera de lá. A não ser um transtorninho, né? Bom, o Freud fala, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Lá atrás, cara, o Freud está falando que para de se exigir tanto de você, entende que você é um ser humano e você precisa entender que é preciso pensar. A tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa, ó, a gente aqui conversando em locais diferentes e conseguindo trazer conteúdo e conversar. Mas você tem que pegar isso a seu favor, usar ao seu favor, não ir junto com se comparar, se colocar num lugar onde que não é seu. Porque a partir do momento que você se cobra tanto, você fica tão rígido com você mesmo que você não consegue pensar. Pensar é a gasolina, é o combustível do seu comportamento. Se você não pensa, você não estrutura para executar, cara. Então, é assim, precisa E, pisar no freio e e como é perguntar. que a gente faz, né? Escolhas mais autênticas, eu diria, que é esse conjunto todo que a gente está falando. A partir do momento, então, que eu me permito me conhecer, que eu piso no freio, como você falou, esse pisar no freio, o que que seria isso? Olhar para si mesmo. E que muito na meditação é colocada essa questão de ser observador da sua própria mente. Que esse ser observador prestar atenção, então, que tipos de conteúdos estão vindo aqui na sua mente, né? Em que coisas você está pensando, como é que você reage a essas situações, a essas emoções, a esses sentimentos. Então, é embarcar, né? Aceitar esse convite de se conhecer. Então, quando eu me conheço, quando eu sei o que é melhor para mim, quando eu sei o que não é melhor para mim, quando eu reconheço os meus limites, quando eu me experimento com o mundo, né? Porque aí, voltando ainda para esse exemplo dos caminhos profissionais, enfim, eu preciso experimentar. Então, como eu sei que isso aqui vai dar certo?
Como eu sei que isso não vai dar certo? Quando eu me arrisco. Eu sempre gosto de levar isso também para a terapia, né? O maior risco é de não correr o risco da vida, né? Que é de não arriscar um sonho, que é de não arriscar seguir por um caminho, que é de não arriscar iniciar um projeto. Então, é seguir por esse caminho assim, né? Parafraseando outros autores assim, né, do campo existencial, aquela questão que a gente traz, né, de que nós não somos um ser que nasce pronto. A nossa essência, ela vai se construindo na medida que eu vou me relacionando com esse mundo, na medida que eu vou construindo, inclusive, essa minha identidade, porque ela não é algo fixo, né? Ela é algo que está em constante transformação até o meu fim, assim, né? Então a gente vai ter sempre essa possibilidade, inclusive, de mudar algumas rotas, assim, quando a gente vê que, opa, não era bem isso assim o que eu queria. Então, O Maslow fala disso, né? Fala da questão de você, para você mudar, para você conseguir mudar essa mudança tem que vir da consciência, né? Você tem que mudar a consciência de si mesmo. É porque é difícil você encarar, olhar no espelho e falar que você não é uma florzinha, o alecrim dourado do jardim da tiazinha do lado, entendeu? Você não quer assumir que você tem as suas sombras, porque é muito mais confortável ficar sentado e falar do outro, não é? Não é mais confortável? Só que voltando para aquele princípio de que você vai ficar aí para sempre, é isso realmente que você quer? Que o outro vizinho lá tá lá, milhão, enquanto você tá aí sentado na sua zona de conforto, falando do outro. saber escolher por você é isso. Não anular as suas próprias vontades, os seus sonhos, os seus desejos. Então, se eu quero viajar e eu não tenho a companhia tal, não é viver esperando por essa companhia, porque talvez ela nunca vá aparecer, mas o seu sonho ele vai estar ali, esperando para que você vá lá e realize ele. Então, é ter coragem, inclusive, de perceber isso, de que essas situações da vida, ela vai depender desse primeiro passo, que é de você ir lá e tomar essa atitude para fazer essa escolha que parte de você, dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você se identifica, e como a Monique trouxe, não carregar muitas pedras, muitos conteúdos na bolsa que não são seu, porque ela vai ficando pesada. E aí vai chegar uma hora que você não vai aguentar carregar mais. Então é saber filtrar todas essas coisas também. Eu acho que é o adicionar, a saber fazer escolhas para você é adicionar o porquê na sua vida. A filosofia vem disso, por quê, por quê, por quê, por quê? Por que que você não continua seguindo nesse fluxo? Você tem que, o porquê faz pensar, né? Faz refletir. Adicione o porquê, pitadas de porquê na sua vida, e você vai entender se essa escolha é realmente sua. E se for sua, se você quer realmente seguir com ela. Sim, é viver mais os seus sonhos do que propriamente os sonhos que os outros colocam para você, né? Saber seguir esses sonhos, esses caminhos. Monique, muito obrigada pelo bate-papo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.